1 Reis 19, capítulo 19, versículo 20, para ser rápido, e 21. 19, 20 e 21. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Então deixou o quê? Os bois, e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. 21. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Diga glória a Deus para essa palavra. Coloque no teu coração a palavra do Senhor. Coloque o Evangelho do Senhor no teu coração. Feche seus olhos, para você não olhar para ninguém a não ser para o Senhor. E comece agora a falar com Ele. Ore em nome do Senhor Jesus. Deus havia levantado Elias. É difícil falar de Eliseu sem falar de Elias, né? É difícil. É como falar de pão sem falar de café, né? É um conjunto maravilhoso. Então, antes de falar de Eliseu e o seu chamado, eu quero falar de Elias. Elias foi levantado por Deus como um grande profeta de Israel. E nessa época, o rei Acabe, um rei que totalmente corrompido por tua esposa, Jezabel, estava reinando sobre Israel. Deus usou o profeta Elias para realizar muitos milagres. Na mão deste homem, Deus realizou muitos milagres na mão do profeta Elias, e toda a glória de cada milagre pertence a Deus, como nós já sabemos disso. A glória nunca será para o homem, sempre será para Deus. E também Deus levantou ele não só para fazer milagres, mas para trazer o julgamento de Deus sobre a nação de Israel por sua adoração a Baal, ao Deus Baal, ao Deus de madeira, de prata, de ouro, de bronze. É tremendo como ele é amargo e também ele é doce. Como assim, pastor? Elias veio trazer muitos milagres, doce, mas também veio trazer o julgamento amargo. O profeta é assim. Aqueles que só anunciam bênçãos, esses são os falsos profetas, que só tem coisas boas a declarar, só falam coisas boas, nunca tem uma palavra de repreensão, nunca pregam sobre essas coisas. Eles só são doce, não são amargo. O principal para eles é acariciar o seu ego e mais nada. E temos aqui Elias, um homem que sim, foi levantado por Deus para fazer muitos milagres, mas também para declarar o julgamento de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus, a indignação de Deus pela adoração a Baal, ou então a falsa adoração. Tudo aquilo, irmãos, que não é Deus como centro da adoração, é uma falsa adoração, e Deus não aceita e não recebe. Só que nós sabemos que, bem dizer, tudo tem um começo, um meio e o fim. O fim da vida de Elias
a qual ele tremendamente, ele não viu a morte, né? Elias, ele foi transladado ao céu, subido ao céu, né? Como diz a palavra, em um carro de fogo. Mas antes de acontecer isso, Deus teria que levantar mais alguém para suceder Elias. Então Eliseu agora ele ia ser chamado por Deus. Eliseu agora vai ser treinado para ser o sucessor de quem? De Elias, a qual subiria ao céu num carro de fogo, sem ver a morte, a qual o próprio Eliseu foi testemunha disso que aconteceu. Vamos ler aqui 1 Reis 19, 15 ao 17. Vamos ler? E o Senhor lhe disse: vai, disse para quem? Para Elias: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também quem? Eliseu, filho de Safate, e Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E 17 também, 17. E há de ser que o escape da espada de Azael matá-lo-á a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á a Eliseu. Diga amém. Olha para mim aqui agora. Deus vai levantar agora um homem chamado Eliseu. Deus fala para ele: Elias, volte pelo caminho, você vai ungir, né, como diz aqui a palavra do Senhor, Azael como rei da Síria. Você vai também ungir a Jeú como rei de Israel. E o terceiro quem que é? Eliseu. Você vai ungir Eliseu, e ele será profeta em teu lugar. Primeiro ensinamento daqui: Deus escolhe Eliseu para fazer o chamado do Senhor. Nós sabemos muito bem, amados, que ninguém aqui escolheu Deus. Alguém aqui escolheu Deus? Nós cantamos, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser. Não, ninguém escolheu a Deus aqui. Não tínhamos a capacidade de escolha. Então, a Bíblia diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Então Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você que Ele escolheu você, escolheu para o servir. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. E vou falar mais: privilegiado é o homem que nessa noite está ouvindo isso aqui. Está ouvindo o quê? Deus escolheu você, mulher. Deus escolheu eu, homem. E ó que maravilha! Para que eu vá em seu nome, para que os meus pés sejam lindos por causa da pregação do Evangelho, calçados com a salvação do Evangelho, com a pregação do Evangelho. Então sinta-se hoje privilegiada para ouvir isso. E maior do que ser um pastor, do que ser um obreiro, ser um músico,
é ser servo, é servir a Deus. Então aqui, a primeira lição é essa, foi Ele que escolheu. Repare aqui, você leu comigo, não foi? Vai lá e unge essas 3 pessoas, unge Eliseu como profeta no teu lugar. Aqui mostra que foi Deus que enviou Elias ali como escolha de Deus. Então, amados, nós andamos tão abatidos, desanimados, cabisbaixos por tão poucas coisas, e temos tantos motivos para nos alegrar, para celebrar a vida, porque nós fomos escolhidos pelo Senhor em meio de milhares de pessoas, de uma multidão. A Bíblia diz que está caminhando a passos largos, no caminho largo, porque entraram pela porta larga. Dentro dessa multidão, Deus salvou os seus poucos, aquele pequeno rebanho, e você está no meio deles. Você é escolhida pelo Senhor, escolhida. Se essa palavra não animar você hoje, meu irmão, eu não sei o que falar para você mais. Eu não sei. E o principal, Ele não viu nada em você de bom para te escolher. Ele apenas te escolheu por sua bondade, misericórdia. Então a primeira lição é essa: eu fui chamado para servir, não fui chamado para ser servido. O chamado do servo, diaconisa, é servir. Escute isso: muitos pisam na igreja, eles amam serem servidos. Quem não gosta de ser servido? Né, esposa? Pega uma toalha para mim ali, pega um arrozinho para mim ali. Como bom é ser servido. Mas com o Senhor não é assim. O servo, ele veio para servir. E a minha pergunta para você é essa: em que você serve para o reino de Deus? Serve para quê? Você que está aqui hoje, para que você serve na igreja? Eu só venho aqui, escuto e vou embora. Não serve para nada. Faça só isso. Para que você serve na igreja? Para que você serve a Cristo? Para que você serve o próximo? Então Elias foi chamado para servir. Eliseu agora também foi chamado para servir. Então, o primeiro ensinamento é esse: Deus escolheu você e ponto final. Segundo ensinamento aqui, daqui eu achei tremendo e simples. O tempo de Elias estava se esgotando, e Deus, por sua bondade, porque se um morrer, a obra não para. Você acha, irmão, se eu morrer aqui, a obra vai parar? Não vai. A obra permanece, porque Deus sempre coloca sucessores para que a tua obra continue. Um exemplo aqui bem simples: lá no início tinha só eu. Chegou o pastor Érico, o pastor Tarcísio, chegou minha esposa, chegou a diaconisa Rose, outras pessoas. Deus sempre prepara sucessores, porque a obra dele não depende de homens, e ele prepara homens para fazer a tua obra. Tem homens que se gloriam por pregar, por evangelizar, porque eles acham que sem eles a obra não continua. Mas escuta, Deus não depende de um ou de outro. Deus levanta quem Ele quer para fazer a tua vontade. Elias, ele vai morrer. Aliás, morrer assim, né? Não vai ver a morte. Ele vai ser transladado, vai ser tirado da terra para as alturas. Só que Deus, antes, não vai deixar Israel sem profeta. Deus sempre vai preparar alguém, vocacionar alguém, para que a obra continue. Não é assim? Mataram João Batista, não foi? Foi ou não foi? Um homem que denunciava a verdade.
veio Pedro, veio Paulo, mataram Paulo, a obra continua. Mataram vários mártires, mas a obra de Deus continua, porque sempre há sucessores para que a obra de Deus permaneça. Escutem, os homens são mortos, podem matar os homens, podem cair na boca dos homens, os matando, mas o Evangelho continua sendo pregado por outros homens. Então, a segunda lição é essa: o Evangelho sempre será pregado, porque Deus sempre levanta sucessores. E se o pastor morrer, o que acontece? Pastor Júnior, não acontece nada, a obra continua. Tem o pastor Érico, o pastor Tarcísio. E se os três morrerem, Deus levanta outros, não importa. Deus, ele é assim. Antes de chamar, olha que lindo, antes de chamar Elias, ele vai primeiro preparar Eliseu. E quando Eliseu está preparado, Elias sobe, é trasladado. Sabe o que quer dizer isso? Deus nunca deixará a sua obra sem ninguém, sem alguém estar preparado para fazer a sua vontade. Essa é a segunda lição. Quem entendeu até aqui? Vamos ler agora o 19 e 19. 1 Reis 19, versículo 19. A ordem qual que é? Elias, volta no teu caminho e faz o quê? Unge esses três homens. Unge Eliseu como profeta em teu lugar. Olha só isso. 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Só até aqui, diga amém por isso. Olha para mim aqui. O que me admirou aqui é que eu vejo esses profetas, assim que recebem a ordem de Deus, eles não colocam impedimento para não fazer a vontade de Deus. Prontamente, assim como Abraão, eis-me aqui, Senhor. Um dia a diaconisa pregou sobre isso, sobre os profetas, estão sempre preparados. Os servos do Senhor estão sempre prontos. Então Elias, assim que é convocado a voltar lá, ele não coloca impedimentos para fazer a vontade de Deus. Ele prontamente obedece. Escuta, bem diferente de nós. Ah, não dá, Senhor, que eu tenho que fazer outra coisa. É ou não é assim? Fala a verdade. Ah, não dá, Senhor, porque eu tenho que fazer uma coisa amanhã cedo. Não dá, Senhor, porque nós aqui nessa época, por isso que eu falo, nós somos a pior geração de crente que existe. Porque em tudo nós colocamos impedimento para fazer a vontade de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Se eu te ligar meia-noite, irmãos, tem uma alma para resgatar e Deus mandou nós ir lá. Alguns vão dizer assim: pastor, não dá, eu acordo 4 horas. Em vez de falar assim: Senhor, eis-me aqui, nem que eu vá sem dormir, nem que eu vá e fique lá no trabalho morrendo, mas eis-me aqui para fazer a tua vontade. Mas em tudo nós temos que colocar o impedimento. Está chovendo, está frio, estou cansado, hoje para mim não dá. Como eu fui estraçalhado com essa palavra, eu falo de mim mesmo, tá? Porque algumas desculpas surgem. E Elias prontamente, assim que recebe a ordem, volta no teu caminho agora. Você não está indo para lá, volta pelo teu caminho, vai lá e unge esses 3 homens. Prontamente, sem pensar, sem titubear, pastor Tarcísio, sem pensar nenhuma vez, ele vai. Prontamente ele obedece, Priscila. E nós não. Isso me admirou neste homem. Prontamente ele vai obedecer o que Deus falou. Elias vai sair de lá, voltar pelo caminho e vai encontrar Eliseu. Vamos ler de novo 19.
Olha só. Partiu, pois, Elias dali e achou quem? A Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Diga amém por isso. Olha para mim aqui. Elias volta para ungir Eliseu em teu lugar. Chegando lá, Eliseu é um trabalhador. Eu acho tremendo como Deus não chama vagabundo para a obra dele, não. Deus não quer pessoas que não querem fazer nada. Repare que Deus vai chamar homens sempre que estavam trabalhando, homens trabalhadores, que não são preguiçosos. Deus não quer preguiçosos para fazer a tua obra. Deus não quer. Deus escolhe pessoas prontas a trabalhar, prontas a fazer a tua vontade, prontos a obedecer. Preguiçosos não têm lugar para o trabalho do Senhor. É bem simples. Pessoas que não querem arar a terra, trabalhar na obra do Senhor, não tem espaço. Quem entendeu até aqui? Chegando lá, esse homem está trabalhando na lavoura. Ali há 12 juntas de bois. Sabe o que é isso, amado? É muito boi. São 24 bois. Par de bois, 12 pares de bois, para lavrar a terra, para fazer o arado. Ele estava já na 12ª, quer dizer, estava acabando o serviço. E quem chega lá? Elias, para ungir ele como profeta do Senhor. Chegando lá, eu acho isso maravilhoso. Elias não fala nada. Elias pegou a capa e apenas lançou sobre Eliseu. E ele já entendeu qual era o chamado. E ele falou assim, ó. Elias foi embora. Ele foi, quando deixou os bois lá, deixou o trabalho lá e foi lá atrás de Elias. Falou: Elias, espera aí. Permita-me eu apenas ir lá, cumprimentar, beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E Elias fala: tá bom, vá, eu permito, vá lá. Eu quero te dar 2 lições aqui. Eliseu, além de ser trabalhador, era um homem que honrava seus pais. Ele tinha um total laço de amor com seus pais. Não é à toa que ele fala: deixa eu primeiro beijar os meus pais, me despedir dos meus pais. Mas escuta que eu vou te falar. Por mais que ele amava os seus pais, nenhum laço de amor era maior do que o seu chamado que ele tinha com o Senhor. Você entende isso ou não? Por mais que ele amava os seus pais, era o tempo de largar tudo para fazer a vontade de Deus. O amor pelos seus pais era tremendo, só que maior era o chamado que Deus tinha para ele.
Quer dizer, o laço familiar que ele tinha com seus pais não impossibilitava de ele cumprir a vontade de Deus, de servir a Deus. Mateus 10:37: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não usou o seu apego à sua família como escape para não fazer a obra do Senhor. Não deixe, amado, que a seu familiar, não deixe que a tua esposa, o teu marido, os teus filhos sejam um laço de impedimento para que você faça a vontade do Senhor. O que eu vou falar agora é bem simples. Você conhece alguém, eu creio, eu conheço, que deixaram de servir a Deus porque o marido parou de vir. Conhece alguém assim? Sim ou não? Alguém que deixou de servir a Deus porque os filhos vinham juntos, só que os filhos parou de vir, e agora eles também pararam. O filho parou, eles também pararam. Eles permitiram que o laço familiar, que os seus familiares o impedissem de servir a Deus. Só que com Eliseu não tem essa. Com Eliseu não há laço nenhum maior do que o laço que ele tem com o ministério, o laço que ele tem com Deus, com o chamado de Deus para ele. Eu não falo de igreja, eu falo de laço com Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Então aqui para Eliseu, a primeira lição é essa: ele amava os seus pais, mas deixar os seus pais lá, bem cuidado, e cumprir o ídolo do Senhor era mais importante. Nenhum laço era maior do que esse: seguir a Deus e fazer a vontade de Deus. Se seu filho parou, se sua mulher parou, se o seu pai parou, se alguém da sua família parou, não importa, continua, permaneça, porque esse chamado seu é maior do que qualquer outra coisa. Eu posso ser um bom funcionário, um bom advogado, um bom dentista, mas se eu não for um servo do Senhor, não adiantou nada. Então aqui Eliseu vai mostrar que o laço que ele tem com Deus, com o ministério do reino de Deus, é maior do que qualquer outro laço familiar. Se você ama seu pai, sua mãe, seus filhos acima de mim, diz o Senhor, você não é digno de mim. Segunda lição aqui: quando a capa foi lançada sobre, repare, ó que Elias falou algo aqui para Eliseu. Você leu comigo, ele falou ou não? Tem dúvida? Tem dúvida? Vamos ler comigo aqui, ó, para tirar a sua dúvida. Capítulo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Olha para mim aqui. Quando a capa foi lançada sobre Eliseu, Elias falou alguma coisa para ele? Vem, me segue. Falou? Falou nada. Elias falou assim, ó: Eliseu, agora larga tudo aí, larga tudo que você tem e me segue. Foi isso? Ele só lançou a capa, e Eliseu já entendeu o seu chamado. Até quando, irmão, você vai relutar contra Deus? Até quando você vai relutar contra Deus, contra o seu chamado?
Até quando você vai querer brigar contra Deus, contra o seu chamado? Eliseu prontamente entendeu o chamado que Deus tinha para ele. Tem pessoas que, não sei se eu vou servir a Deus, estão relutando. Eu quero ir para o mundo, eu quero servir a Deus, eu não sei. Você está relutando contra Deus. Deus escolheu você que está ouvindo isso aqui nessa noite. Não relute contra o chamado de Deus. Alguns não gostam que eu seja um pastor. Sabia disso? Alguns não gostam. Mas, meu irmão, nem eu pretendia estar aqui. Só que eu não vou lutar contra aquilo que Deus tem para mim. Eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. Não importa quem vai contra, o importante é que eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. Você quer relutar com Deus, irmão? Pastores, vocês foram chamados para pastorear. Não relute contra isso, ou não lute contra o chamado. Um homem que aprendeu muito bem o que é isso é um homem chamado Jonas. Aprendeu da pior forma, que melhor é cumprir o que Deus ordena, senão vai padecer, vai sofrer por tentar relutar contra Deus. Quando Cristo encontrou Saulo, porque não foi Saulo, que encontrou Cristo, correto? Cristo encontrou Saulo. O perdido era quem? Saulo. Então Cristo encontrou o perdido Saulo. Cristo fala algo tremendo que quase ninguém entende. Não abra não, mas está lá em Atos 26, 14, marca aí. Olha o que Cristo fala para Saulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro, Saulo, é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Cristo quis dizer para Paulo ou para Saulo sobre isso? Lembra aguilhão? Que eu preguei um tempo atrás, era uma vara ou uma lança para cutucar, ferir o animal teimoso, Ele se portava como um animal teimoso, que não queria obedecer a Deus, relutando contra o seu chamado. Saulo estava ali relutando contra o seu chamado, como um animal teimoso. Só que duro é para ele recalcitrar, tentar resistir os aguilhões de Deus. Quer dizer, quanto mais Paulo resistia, mais ele era ferido. Até quando, irmão? Até quando, irmão, você vai tentar resistir? Você vai tentar lutar contra o que Deus quer para você e Deus tem para você. Então, a lição aqui é que se Paulo vai tentar lutar contra, resistir à vontade de Deus, ele vai se ferir. Não adianta, irmão. Não adianta. Escute o que eu vou te falar. A capa já foi lançada sobre você. Entendeu ou não? A capa já está nos seus ombros. Não tem o que você fazer mais. Eu peguei como Elias, que eu não sou Elias, lógico, quem dera, mas eu peguei a capa que Deus ordenou e lancei nos seus ombros, para você ser um sucessor da obra do Senhor. Pastores, obreiros primeiramente, membros também, porque todos nós cumprimos o ID do Senhor. Então, duro é para você, duro é para mim tentar lutar contra a vontade de Deus. Saulo, duro é para ti, homem, tentar lutar contra a minha vontade divina, contra a vontade divina do Senhor.
Então, a capa foi lançada sobre a sua vida. É a segunda lição. E o que eu fiquei maravilhado aqui é com isso, ó. Reis, 1 Reis 19, 21. Voltou, pois, de atrás dele. Quer dizer, Eliseu foi atrás de Elias, que lançou a capa e foi embora. Elias indo embora, Eliseu vai atrás de Elias. Voltou, pois, detrás dele e tomou uma junta de bois. Olha só aqui, ó. Voltou, pois, de trás dele, voltando para trás, tomou uma junta de bois e fez o quê? Vamos lá de novo, ó. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois. E ele fez o quê? E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Diga amém por isso. Você vai entender agora. Ele vai voltar agora para a sua casa, para o seu trabalho, aliás, para o seu trabalho. Ele vai pegar quantas juntas de bois? Quantas? Uma junta de boi. 21. Quantos que é uma junta de bois? 2 bois. Quantos bois ele tinha? Quantas juntas ele tinha? Com a sua família? Você leu aí antes? 12. Esperto aí, irmão, esperto na pregação, ó. Quantas juntas de bois eles tinham? A sua família? 12. Quer dizer, 24 bois. 12 juntas ele tinha com a sua família. Mas segundo os estudos, só uma junta pertencia a ele. O resto era dos seus pais, familiares. Então ele vai voltar após falar: Elias, espera aí que eu vou cumprimentar os meus pais e eu vou te seguir, calma aí. Ele volta lá, ele pega uma junta de bois, que são seus bois. Ele não pode queimar os bois dos pais dele e deixar os pais dele lá passando fome. Ele pegou a sua junta de boi e os seus aparelhos que serviriam para que os bois andassem juntos, né? Aquele aparelho que põe nos bois para andar um junto ao outro, para arar a terra. Entendeu ou não? Então ele vai fazer o quê? Eu vou pegar a minha junta de bois, a minha. Eu vou matar. Ele matou os 2 bois. Pode ler aí. Vai pegar os seus aparelhos, os seus, e vai fazer uma fogueira. E daquela fogueira do aparelho, ele vai cozinhar os bois. Os 2 bois que ele matou. Não todos. Os 2 bois que era dele. Ele matou, cozinhou, deu para os trabalhadores comer. Eles comeram. Depois ele se levantou e fez o quê? Seguiu a Elias. Quem entendeu até aqui? Os bois, os aparelhos, simbolizavam o quê? O ganha-pão, o trabalho, tudo que ele tinha. Só que ele tinha um chamado para cumprir com Deus. Quando ele mata os bois, resumindo, quando ele mata os bois, quando ele faz uma fogueira com os aparelhos dele,
ele queima os bois, ele come, ele se levanta e parte. Ele quer dizer assim: eu matei aquilo que talvez, se eu seguisse a Deus, não desse certo, eu poderia voltar a trabalhar com os meus bois novamente. Entendeu ou não? Então ele impossibilitou qualquer tipo de volta para trás. Para Eliseu, matar os bois simbolizava isso aqui, ó: não tem mais volta. Eu vou seguir a Cristo e não tem mais. Entendeu ou não? Não tem mais volta, irmão. Você quer ir para onde? Para onde eu irei? Para onde você vai? Não tem mais volta. Não tem mais volta. Então aqui, quando ele faz isso, ele vai destruir qualquer possibilidade de ele voltar para trás, a antiga vida que ele tinha. Bem claro, colocou a mão no arado, aquele que colocou a mão no arado e olhou para trás, não é digno do reino. Não tem mais volta, amado. Você quer seguir esse Cristo? Não é isso que deveríamos fazer? Escuta, eu perguntei para você, a capa foi a capa espiritual, tá? Foi lançada em seus ombros, sim ou não? Sim. A capa simbolizava o quê? Ser servo, servir a Deus, cumprir o ID, cumprir o chamado de Deus. Vou perguntar mais uma vez: a capa foi lançada sobre os seus ombros? Só te falta uma coisa: matem os bois, queime as carroças, para que nunca mais e nunca haja nenhuma possibilidade de você voltar à velha vida que você tinha antes. Quando ele mata os bois, quando ele cozinha os bois, destrói os aparelhos, é como se ele gritasse bem alto: não tem mais volta, é esse caminho que eu irei seguir. Pode aplaudir o Senhor. Escuta, sou falho, sou pecador, sou errante, mas uma coisa eu já fiz, meu irmão: já queimei os meus bois. Isso eu não errei, não. Já queimei os meus aparelhos que poderiam me servir como pedra de tropeço para voltar lá atrás. Talvez você é como aquele jovem rico, a qual Cristo disse: só te falta uma coisa. Para você talvez só te falta essa coisa: matar os bois, fazendo um churrasco desses bois, dizendo assim: tchau velha vida, não tem mais volta, sou pecador ainda eu falho com Deus, mas daqui eu não saio nunca mais, desse caminho nunca eu retornarei para trás, porque os meus bois já foram queimados, as carroças já foram queimadas, não há nenhuma possibilidade de eu voltar para trás. Agindo assim, ele mostrou que não há chance de ele voltar para trás. Agora, abra aí para você ver, para ser rápido, terminando já, tá? O culto começou um pouco tarde hoje, tá? Arrumando algumas coisas aí que estava dando impedimento. Então abra aí Mateus 4, bem fácil, tá? Mateus. Mateus 4. Quem achou, diga amém. Mateus 4. Versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia,
viu 2 irmãos, Simão, chamado o quê? Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Diga amém. Aqui, vocês lembram, né? Ali fala sobre o chamado de quem? Em Reis. Chamaram de quem? Eliseu. 19, o chamado de Eliseu. Agora aqui é o chamado de quem? De Pedro e seu irmão, mas põe Pedro como foco. O chamado de Pedro. É um chamado como de Eliseu, mas agora o nome é Pedro. Pedro é chamado. Ele estava fazendo o que também? Trabalhar. De novo. Você repara que Deus escolhe sempre os trabalhadores. Não é um, me perdoe o palavreado, um vagabundo que não faz nada, um preguiçoso na fé, que não quer fazer nada. Deus escolhe trabalhadores. Estava ali Pedro trabalhando, que era um ganha-pão, um sustento. E Jesus vai lá, junto ao mar da Galileia, viu os 2 irmãos lançando as suas redes, porque eram pescadores. E Jesus olhou para ele e disse: vinde após mim, e vos fazei pescadores de homens. Eles logo deixaram as redes lá, deixaram os barcos lá e seguiram a Jesus. Amém? Só que aconteceu uma coisa diferente aqui. Como assim? Lembra aqui, eles deixaram as redes, deixaram os barcos lá e fizeram o quê? Foram seguir a Jesus, certo? Vamos lá, agora leia comigo João 21. Estou acabando já, tá? João 21. Quem achou, diga amém. 21, versículo, para ser rápido, 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou fazer o quê? Vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Olha para mim aqui. Jesus havia sido morto, ele ressuscita, e talvez Pedro, tomado por algum sentimento, ele vai voltar, ou tentar voltar à sua velha vida. Pedro, você não vai pescar mais peixe, você a partir de hoje é pescador de homens. Tá bom, deixei tudo para te seguir. Só que Jesus morre, ressuscita, e Pedro, agora tomado por algum sentimento, ele vai tentar retornar à sua velha vida, voltar a pescar. Qual é a diferença que você enxerga de Eliseu e Pedro? Eliseu largou tudo que daria seu sustento para não voltar atrás. Certo. Também. Pedro deixou o barco. Isso. Só que também, mas não é isso ainda não. Vamos lá. É que Eliseu queimou. Eliseu queimou, destruiu tudo aquilo que fizesse ele poder voltar para trás. O barco de Pedro continuava lá.
as redes continuavam lá. Ele não destruiu toda a possibilidade ainda para ele voltar para trás. Se ele talvez destruísse o barco, destruísse as redes, acabou, não há mais volta, não há mais como eu voltar a pescar mais, porque a partir de hoje eu sou pescador de homens. Ele não destruiu o barco, não destruiu as redes. Por isso ele voltou. Você entendeu? Porque você está voltando para trás? Não destruiu o barco ainda, não destruiu a rede, não destruiu algo que te chama lá para trás ainda. Repare que Eliseu vai destruir aquilo, até o seu ganha-pão, tudo ali, para falar assim: não, eu não volto mais, não tem como, nem que eu queira voltar, não tem como, meus animais estão todos mortos, até os meus aparelhos estão queimados, não tem como voltar mais para trás. Mas Pedro, ao ser chamado, ele deixou algumas possibilidades ainda de voltar para trás. Jesus morre, ressuscita. Pedro, ele vai tentar voltar a pescar, mas repare como Deus é maravilhoso. Ele não pescou nada, ele pescou à noite, a qual era a chance de ter uma boa pescaria era grande. Ele achava que tinha habilidades, mas Deus falou, como se fala, sua habilidade é outra hoje, é pescar homens, não é pescar mais peixe. A tua habilidade hoje não é mais pescar peixes, mas é pescar homens. Ele não pescou nada, só que depois, pela graça, eles lançaram a rede pela ordem do Senhor, e teve a pesca maravilhosa, para mostrar o que para ele? Pedro, não é para você pescar mais peixes, você é pescador de homens. Mas Pedro não destruiu as possibilidades que ele tinha de voltar para trás. Destrua tudo, amado. Você fazendo isso irá destruir toda a possibilidade de um dia retornar à velha vida. Quem entendeu até aqui? Pode aplaudir o Senhor.